Olá, meus amores, bom dia para vocês. Tudo bem? Estamos aqui no Pétalas do Espiritismo novamente para aprender e estudar com o Livro dos Espíritos. Seja sempre bem-vindo ao nosso estudo diário. Eu fico muito feliz por contar com a sua companhia. Hoje nós vamos estudar a questão 413 do Livro dos Espíritos. Vamos começar hoje um novo tema. Vamos estudar sobre as visitas espíritas entre pessoas vivas. Ainda no capítulo 8, sobre emancipação da alma. Então, aqui nessa questão, Kardec pergunta: do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas, a do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? Responde a espiritualidade. No estado de emancipação, prima pela vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porque o homem não vive duplamente. Então, na realidade, a espiritualidade está querendo nos mostrar que é uma existência só, apenas que nessa única existência ele tem, digamos assim, duas fases. Quando ele está em vigília, acordado, que é a vida de relação mais ostensiva, e quando ele está em desdobramento pelo sono ou por desdobramento mediúnico, ele tem oportunidade de viver a vida de espírito. E assim precisa ser. Não sei se eu já falei para vocês, eu acredito que já, que na realidade o corpo físico, por ser um cárcere, a oportunidade do espírito emancipar-se é como se fosse um período de relaxamento, de férias, de alívio, de renovação para o espírito. Se ele vivesse toda a existência corpórea sem nunca emancipar, sem ter a oportunidade de aurir novas energias no plano espiritual, ele não suportaria. Seria muito sofrido, muito difícil para o espírito viver uma encarnação inteira preso o tempo inteiro, ininterruptamente na carne. Então Jesus, na realidade Deus permite a emancipação da alma como uma forma de o espírito viver momentos, e olha que isso no decorrer do dia é 1/3 do nosso dia, então momentos até relativamente grandes de alívio, de liberdade do corpo físico, tá? Então não é que nós tenhamos duas existências, nós temos apenas uma, apenas com dois momentos, enquanto eu estou em vigília, acordada, lúcida, na vida de relação direta, ostensiva, e na vida digamos assim, na fase de emancipação, onde eu posso novamente rever os meus amigos, rever o plano espiritual, estar em contato com o mundo real, que é o verdadeiro mundo de todos nós. E vamos ouvir então Miramês, quais são os destaques que ele vai trazer para nós sobre esse tema. Ele diz: o homem em geral se encontra em um estado de sono sem as articulações do Evangelho de Jesus e igualmente sem a participação de muitos porta-vozes da espiritualidade superior. A vida, como a conhecemos, pensante, que fala e raciocina, é a do espírito e não a do corpo. Este é instrumento da alma e quando aquela o abandona ao término de sua missão no mundo, o corpo se desfaz. Olha o que ele está querendo colocar aqui para vocês. Não sei se vocês já conseguiram alcançar o raciocínio de Miramês. Ele está nos mostrando que, na realidade, o homem, no seu estado de encarnado, ele está verdadeiramente no estado de sono, de sonolência. Por quê? Porque ele ainda vive sem o Evangelho de Jesus, sem as articulações do Evangelho. Diferentemente de quando ele se encontra na vida espiritual, na vida que ele quer colocar aqui de emancipação. Porque lá o espírito, estando mais livre, tem condições de realmente vivenciar a vida de espírito, a vida real, e não a vida temporária, que é a vida na carne. Enquanto muitos de nós considera a verdadeira vida a vida material, ele está querendo nos mostrar que não, a verdadeira vida é a espiritual e não a material, que é momentânea. Ok? Então ele diz: como poderia o homem haver duas vidas em um só corpo? É justo que entendamos as leis de Deus em todas as suas reações, para que possamos nos cientificar da verdade e do amor.
O que se pensa que são duas vidas é porque o espírito, quando livre e em estado de sono, ainda se acha ligado ao corpo por laços fluídicos e é capaz de movê-lo e fazê-lo sentir. Existem ainda outros corpos, além do físico, que a alma usa para seus trabalhos no mundo grosseiro. São corpos que parecem ter vida como o espírito, por serem animados por esse. Essas revelações são segredos da natureza, onde domina a sabedoria. Para ser santo, necessário se faz que seja sábio, para entender o próprio amor na dimensão em que dominam os anjos. Quando ele está falando aqui, meus amigos, que ainda existem outros corpos além do físico, nós já sabemos também, nós que já estudamos lá no início sobre os corpos, sobre perispírito, nós sabemos que além do corpo físico, do perispírito e do espírito, nós ainda tivemos a oportunidade de conhecer mais dois. A espiritualidade nos trouxe as informações do duplo etérico e do corpo mental. O duplo etérico, ele se localiza, é um outro corpo que se localiza entre o perispírito e o corpo físico. E o corpo mental é um outro corpo que se localiza entre o perispírito e o espírito. Então, nós já temos aí, a princípio, 5 corpos, começando pelos mais materiais, que são o corpo físico, depois vem o duplo etérico, depois o perispírito, depois o corpo mental, depois o espírito, certo? Então, só aí nós já temos 5 corpos. E muito provavelmente existem outros, tá? Mas que nós ainda, pela nossa imperfeição, não temos nem condições de compreender e entender muito bem. Então a espiritualidade até agora já nos trouxe informações desses 5. E ainda assim já é difícil para nós captarmos. Quem quiser saber mais sobre duplo etérico e também sobre o corpo mental, voltem nas perguntas anteriores, principalmente quando eu falei de perispírito, do corpo físico, onde nós tivemos oportunidade de tecer comentários sobre isso, ok? Mas continuando aqui. Diz o Livro dos Espíritos que no estado de emancipação prima a vida da alma, ou seja, se vive a vida da alma. O corpo é um instrumento dela, que a sabedoria divina programou com muita perfeição e desempenha um trabalho valioso nos destinos do espírito. Cuidemos do corpo, pois ele é realmente um caminho que nos leva para o despertamento espiritual. A reencarnação é um convite para a perfeição dos sentimentos em todos os rumos. Jesus vem obstetar todos nós, pelas vidas sucessivas, a compreender as leis na sua profundidade e por elas conhecer a verdade em direção à liberdade espiritual, mostrando aqui a importância da reencarnação para que nós possamos buscar novos rumos na vida, crescer e evoluir, dando realmente cumprimento à lei do progresso, que nós já sabemos que todos nós estamos a ela submetidos. Continuando. Somente anima um corpo um único espírito, mas convém compreender que esse espírito pode animar corpos incontáveis pelo processo de vidas múltiplas. É dizer, o meu corpo físico só tem um espírito que o habita, mas esse mesmo espírito em várias reencarnações, em múltiplas reencarnações, poderá ocupar vários corpos, não de uma única vez, obviamente, mas em várias reencarnações. Então ele diz aqui, isso é muito diferente de pensar que o corpo tem 2 vidas, qual 2 espíritos. Então ele está dizendo, uma coisa é que aquele espírito reencarna várias vezes em corpos distintos. Isso é uma coisa. Agora eu não posso dizer que o espírito tem 2 vidas na mesma existência, como foi a pergunta de Kardec. Uma vida acordado em vigília e uma outra vida em desdobramento. Não, ele tem uma única vida apenas com 2 fases. Então ele diz, confundir as leis é ignorar a verdade. Sendo cada consciência um mundo diferente do outro, se fossem 2 espíritos animando um só corpo, o corpo teria uma vida consciente igual ao espírito, o que redundaria em plena confusão no comando do destino, ou dos destinos do ser. O espírito encarnado se mostra como 2 fases de vida, comandando um corpo, quando ele está acordado, e livre dele, com relativa liberdade, durante o sono. O espírita deve estudar mais a vasta literatura espírita,
com amplo campo de pesquisa, de modo que poderá entender melhor todas as leis naturais. Se ainda restam dúvidas sobre muitas coisas, procuremos, quem sabe, mais um pouco para trocar ideias, que nesse sentido a luz se fará no meio daqueles de boa vontade. Deus não deixa de se fazer presente por meio dos seus filhos mais velhos, dentre os de boa vontade. Dos encontros de pessoas de elevados pensamentos, nasce a luz. Deus é uno e fez o Espírito à sua semelhança, unificando as suas qualidades espirituais e dando-lhes um só corpo como caminho para a perfeição espiritual. Levantemos a vista e creiamos no Senhor, dando as mãos a Jesus, que nunca erraremos o roteiro para a felicidade. Então, meus amores, ele vai finalizando por aqui e nós vamos ficar com essa mensagem quando ele diz: se restam dúvidas, procuremos estudar e procuremos, digamos assim, trocar ideias com outras pessoas que possam, junto conosco, várias cabeças pensando, realmente ampliarem os conhecimentos, ampliarmos os nossos conhecimentos, fazendo com que nasça a luz dentro da nossa inteligência e dentro do nosso coração. Deus nos deu inúmeros mecanismos de aprendizado, não apenas o conhecimento doutrinário, não apenas inúmeras obras escritas, não apenas a codificação, mas nos deu o exemplo de Jesus e o exemplo de tantos outros espíritos maravilhosos, dedicados ao bem, que nos servem de exemplo pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pelo seu conhecimento. A verdade é que nós temos oportunidades maravilhosas e infinitas mesmo de aprendizado. Só não o fazemos se não quisermos. Se nos faltar boa vontade, se nos faltar perseverança, se ainda estivermos realmente presos ao mundo material, às nossas paixões e quisermos nelas permanecermos. Porque, caso contrário, nós temos aí inúmeros mecanismos e meios e pessoas que nos ajudam no processo de renovação espiritual. Então, nós que estamos aqui ouvindo o Pétalas, vamos realmente nos esforçar, porque nós temos uma oportunidade única, um conhecimento único que poucos têm. Então, vamos fazer jus a toda essa luz que nos chega através do Livro dos Espíritos e vamos realmente trabalhar a nossa reforma íntima. Ok, meus amores, meus queridos amigos, amanhã eu vou estar aqui com você de novo para mais uma perguntinha, para mais um aprendizado. Espero que você tenha gostado do nosso estudo de hoje e que amanhã você esteja aqui novamente conosco. Desejo um dia lindo de amor e de paz para você. E se você estiver ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faz parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.